A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com o Thiago Pavinato, nosso querido Thiago Pavinato. E a gente vai trazer para vocês hoje a questão do atentado que a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu nesse último dia 1º de setembro de 2022. Mas a gente não vai parar por aí, não. A gente também vai trazer todos esses crimes que estão sendo imputados a ela e a grave crise política e financeira que assola a nossa querida irmã argentina. Não é isso, Pavinato? É isso, Carla. A gente tem aí mais um episódio triste de uma pessoa tosca, com ideais políticos toscos, que realizou um atentado muito sério, mas falhou por ser um atirador também tosco e que, além de suscitar questões de direito penal e a questão internacional, um brasileiro naturalizado argentino que comete um crime em solo argentino, a arma era de verdade, a arma era de brinquedo. Esse brasileiro, ainda por cima, né, revelou-se depois, ele era um frequentador de sites, de grupos de ódio racial, disse até que ele era um neonazista por conta da tatuagem que ele tinha no seu cotovelo direito. O que acontece? Se a arma fosse de brinquedo, o crime é impossível, ele seria apenado. Se ele fugir para o Brasil, ele pode responder ao crime no Brasil, ele pode ser extraditado para a Argentina, e outras questões que se levantam com base a partir desse atentado, que é por que é que a pessoa comete um ato violento com arma? E aí começou-se a falar, nós vivemos tempos em que líderes fazem apologia às armas. Isso é culpa dos líderes que fazem apologia às armas. Mas o que é verdade? O que é mentira? O que pode acontecer? O que deveria acontecer a partir desta triste cena que nós tivemos na semana passada? E aí, só para a gente lembrar as pessoas, quem comete, esse atentado contra a vice-presidente da Argentina é o Fernando Sabag Montiel. Como o Pavinato aqui já falou, ele é brasileiro. Mas o pai é chileno e a mãe é argentina. Ele mora na Argentina desde os 6 anos de idade, ou seja... Desde 93. Exatamente, ou 95. há muito tempo, né? Ele tem 35 anos, ou seja, 29 anos morando na Argentina. O que se sabe é que ele possui um imóvel ali na cidade de Buenos Aires e aluga esse imóvel para um salão de cabeleireiros. Ele, inclusive, às vezes, pede para dormir num pequeno quarto, que fica como se fosse uma sobreloja desse salão de cabeleireiros. Inclusive, fica meio imundo, meio sujo. E pelo que se apurou, esse atentado do Fernando está sendo visto como um atentado de um lobo solitário. Inclusive, pessoas que convivem com ele trouxeram esse perfil dele. Isso a gente não sabe, isso vai, é necessário que as investigações da polícia argentina ganhem aí um corpo. Mas o que é de se aterrorizar nesse momento é que a polícia apreendeu o celular do Fernando. Porque, no primeiro momento, foi dito que ali teriam informações que seriam cruciais para, desencadear aí quem ou que grupos estariam por trás desse atentado. Se é que existe realmente algum grupo ou somente uma pessoa extremamente descontente com esse governo. Que não é, de se achar nenhuma novidade, porque assim, a Argentina ela vem decaindo, ela vem empobrecendo, uma nação que foi tão rica, tão próspera, vive hoje um caos financeiro, político, econômico, de desemprego, um caos sem precedentes. Mas o que acontece com o telefone do Fernando Pavinato? A polícia pegou o telefone e foi tentar abrir, Estava bloqueado. Não conseguiu. E aí falou, não estamos conseguindo. Vamos mandar para a Polícia de Segurança Aeroportuária, em Ezeiza. Porque lá eles têm mecanismos que seriam, mais potentes, softwares, enfim,
Não entendi muito bem, mas esse telefone foi levado para Ezeiza. Quando se chega naquele local, os policiais, quando abrem o telefone, que estava em modo avião, o que acontece? Tudo do telefone tinha sido deletado. Já começa uma coisa estranha e suspeita. Ou seja, parece a polícia dos Trapalhões, né? Parece mesmo a SWAT Trapalhões. Você fica atrás de um elemento para conduzir uma investigação séria como essa e você abre um telefone de alguém que não sabia que ia ser preso, alguém que ia cometer um atentado, talvez fosse preso, talvez esperasse ser preso logo depois que a presidente levasse os tiros. Pode ser até que ele estivesse todo apagado, mas essa questão de abrir, levar para uma polícia especializada e não encontrar nada, até porque um bom sistema, né, quem tem bons equipamentos para levantar dados de telemática, consegue resgatar facilmente dados apagados. Então nós vamos esperar aí essa investigação ela correr. Mas o fato é que o Fernando está preso desde o dia do atentado. No dia 4 deste mês de setembro, a namorada do Fernando foi presa porque se suspeita que ela fez parte do planejamento do assassinato da antiga presidente e atual vice-presidente Cristina Fernandes Kirchner. Então nós temos nessa história algo que pega fogo. Nós temos uma líder populista que vive cercada por torcedores fanatizados, fanáticos por ela, e um criminoso, uma pessoa que cometeu um atentado, mas falhou, que tem todo o perfil também, Carla, de um fanático racial, de um fanático de uma extrema-direita que não é sequer direita. Um fanático, talvez, membro de algum grupo, alguma seita política de internet, que coloca a sua vida à disposição dos ideais desse grupo. E isso é muito interessante. E eu acho que a gente deve agora passar, Carla, para tratar uma questão. Antes da gente entrar no mérito da Cristina, antes de entrar na questão até dos fanáticos que cercam a Cristina e do próprio fanatismo do Fernando, a gente começa por descartar desde já a hipótese que se levantou logo na sequência a partir de um vídeo cuja resolução ela foi diminuída para fomentar este boato. A arma teria sido uma pistola de água. Não, a arma não foi. Exatamente, Thiago. Sabe o que aconteceu? Essa é uma arma, é uma Bersa, né, de fabricação argentina, calibre 32. E essa arma, ela estava alimentada, mas ela não estava carregada. O que quer dizer isso? Você precisa puxar aquele tambor, né, aquele ferrolho, manobrar o ferrolho da arma para que entre a primeira bala e aí você consiga atirar. O que a polícia não conseguiu entender é por que isso não aconteceu, por que ele não puxou esse ferrolho, não engatilhou a arma. Esse é uma primeira dúvida. Ele estava nervoso, não estava? Até porque ele tinha a permissão de portar a arma. Exatamente. Né? Aquilo foi encenado, não foi? Muitas dúvidas e muita teoria da conspiração agora começa a rondar essa história, né? A gente já viveu algo muito parecido aqui no nosso país. Então, estamos vivendo agora lá na Argentina. Mas só voltando um pouquinho à questão do telefone, que é sensacional, né? Porque como o Pavinato falou aqui, hoje nós temos tecnologia suficiente para recuperar qualquer coisa que tenha sido apagada, inclusive queimada. Vamos lembrar que hoje todos esses telefones trabalham com nuvens de segurança de informação. Então não tem essa conversa fiada de que tudo foi apagado, deletado e nada pode ser recuperado. A gente espera que realmente ali entre um serviço de inteligência policial e não a polícia dos Trapalhões. Aliás, isso só alimenta teorias da conspiração, né? Vão dizer, olha, era uma arma carregada. O sujeito ali, ele tinha porte de arma, portanto ele sabia atirar. Para dizer o quê?
uma manifestação de santidade da Cristina Kirchner. Olha, esta mulher não morreu. Uma arma carregada, 2 tentativas de... 2 tiros, né, que foram tentados e a arma não atirou, ela não funcionou. A Cristina é uma santa. Você alimenta ali uma comoção em torno do político que sofre um atentado, e mais informações sobre esse caso. Nós temos muitas e mais consequências sobre esse tipo de martirização, né, de santificação de um candidato ou de um político ou de um líder que sofre atentado. Nós sabemos o resultado disso ao longo da história. Não, e aí o que acontece? O presidente, o Alberto Fernandes, desculpa, para mim ele deu um tiro no pé. Porque aí ele decreta um dia de feriado em favor do atentado da Cristina. Ao invés de tentar apaziguar, unir forças, porque vamos lembrar que tanto os partidos mais de direita ou de esquerda se uniram naquele momento. É muito grave. Violência, gente, é muito grave. Nós temos que combatê-la a qualquer custo. Não é dessa forma que a gente elimina um oponente ou alguém que a gente não gosta. Nós todos aqui somos a favor da democracia. Mas o que o presidente faz? Começa a criar um circo midiático. Aí começa a polarização e começa a briga, né? Porque começa a questão, não, olha, isso tudo aqui é o lado contrário ao governo está tentando destruir e desmoronar, né, o que estamos construindo. A pergunta é, o que de fato eles estão construindo? E vale lembrar que Cristina Kirchner foi condenada a 12 anos. Veja bem. Essa é a questão. Para mim, esse é o ponto crucial. Gente, eu vou passar aqui a bola para o Pavinato. Vamos entrar nesse mérito. Mas eu quero passar uma informação. Durante 12 anos que essa senhora está, né, na política, o seu patrimônio pessoal aumentou em 772,97%. Num país que vive a mais grave crise. Só no ano de 2021, o patrimônio dela aumentou em 96%. Alguém me explica essa conta? Explica, claro. Só tem uma explicação. Balzac tem uma frase ótima, que inclusive o Mário Puzo ele usa, né, como epígrafe do Poderoso Chefão. Ele fala... Por detrás de toda grande fortuna existe um crime. E parece óbvio que o crescimento patrimonial da Cristina, desde a época em que o seu falecido marido era o presidente, Néstor Kirchner, esse aumento absurdo patrimonial deles não tem outra explicação a não ser a corrupção. Aliás, esse atentado contra a Cristina, apesar do perfil do brasileiro Fernando, naturalizado argentino, apesar de ele ter um perfil político contrário a essa questão neoperonista que representa a ex-presidente e atual vice Cristina Fernandes Kirchner, apesar deles serem antagônicos, um atentado com uma arma carregada, em que o atirador tem experiência e tem o porte, né, tem o direito de portar essa arma, portanto ele sabe manusear essa arma. Esses disparos não terem sucesso na sua realização. A apreensão do telefone. E eu acho que é isso, Carla. Isso pesou muito. Essa questão que você trouxe do telefone, ela é muito grave, ela é muito crítica. Porque se nós não estamos falando de um dispositivo Apple, né, que você não consegue destravar. Não consegue. Mas se você mandou para uma polícia especializada, ela conseguiu destravar. Quem consegue destravar? Porque destravar é o mais difícil. Aí você vai formatar, deletar tudo? Porque se você consegue desbloquear um dispositivo muito um aparelho sofisticado, era um Samsung, né? não Vamos era um falar, Apple. muito sofisticado, você consegue recuperar arquivos deletados. Se você não consegue recuperar arquivos deletados,
e consegue destravar, isso já levanta, né, uma fumaça de suspeita, uma fumaça pesada de suspeita. E isso acontece no mesmo momento, ela não tem a sentença ainda, em que a promotora... É o promotor. O promotor federal na Argentina pede a prisão de 12 anos da Cristina Kirchner. E nesse mesmo exato momento em que ele pede a prisão dela, uma prisão de 12 anos, por crime de corrupção, exatamente o que explicaria essa evolução patrimonial de outro planeta da Cristina Kirchner. Nesse mesmo momento em que é pedido que se prenda a Cristina por 12 anos, esse atentado acontece, falha, o presidente lança um feriado, esquerda e direita se unem em nome da não violência, e isso faz com que se torne mais impossível. Já era difícil a Cristina ser presa. Mesmo que o judiciário da Argentina acatasse, Carla, esse pedido de 12 anos de prisão por crime de corrupção este que vem a reboque de uma condenação do senhor Baez, Isso. que era íntimo da família Kirchner, tanto da Cristina quanto do seu falecido marido Néstor. Ele já está preso por corrupção. Então, vindo a reboque do caso Baez, a Cristina, ela sofre esse pedido de prisão. Mas para que ela vá presa, ela pode até ser condenada. Mas como ela é vice-presidente, Carla, ela só pode ser presa se 2/3 da Câmara de Deputados da Argentina a indiciarem por esse crime que ela está sendo condenada na justiça. E aí tem que ser confirmado por também 2/3 do Senado. E aí, mas é interessante, eu vou pedir até para o Pavinato explicar aqui para a gente, porque é o seguinte, o nome do promotor que pediu, né, a condenação da Cristina é Diego Luciene. Diego Luciene, exato. Isso, ele pede, né, faz esse pedido de 12 anos de prisão por associação criminosa, improbidade administrativa, fraude contra o Estado, de 2007 a 2015. Essa vice-presidente dirigiu contratos bilionários de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, junto com esse que virou o grande empresário, magnata da construção, Lázaro Baez. É o nosso Marcelo Odebrecht, né? E o que acontece? Eles construíram, aqui eu tenho aqui a conta de 51 concursos de obras, que também foi levantado que eram obras desnecessárias, sem nenhum fundamento para aquela região, ou seja, a única função era para enriquecimento desse grupo. E vale lembrar, gente, que não é só a Cristina que está nesse bolo jurídico, tem mais outras 12 pessoas. O Lázaro Baez, como o Pavinato aqui já explicou, já está preso. Mas ele é colocado como sócio do casal Kirchner, Nestor e Cristina. Ela alega absolutamente, nunca recebeu nenhum dinheiro, que toda essa fortuna, né, que foi, inclusive ela recebeu uma grande fortuna do marido, né, ela recebeu 31 milhões de dólares. Gente, mas que eles ganharam tudo isso com o escritório de advocacia dela. Mas vale lembrar que ela parou de advogar desde 1991. Quer dizer, no final das contas, ela recebeu, né? Ela herdou o patrimônio do marido quando ele faleceu. E no final, a culpa é sempre da Marisa Letícia. Não, quer dizer, a culpa é do Nestor Kirchner. O patrimônio veio para ela. E ela não sabe de nada na história do Baez. E é sempre a mesma história. É um julgamento midiático que quer acabar com a minha carreira política. E o mesmo blá, blá, blá de todo político que é levado ao sistema jurisdicional, que é posto na berlinda da lei. E é isso que está acontecendo agora com a Cristina. E se a Cristina, então, for condenada por esse pedido,
O que pode acontecer de prático, Carla? Ela pode não concorrer no ano que vem, 2023, a nenhum cargo. Ela não pode ser candidata a presidente, ela não pode ser candidata a senadora, ela fica inelegível. Ela não pode ser elegida para nenhum cargo público e nem ocupar nenhum cargo público. Mas o que acontece? Ela é condenada, não vai presa, porque para ela ser presa, ela precisa da aprovação lá do indiciamento de 2/3 dos deputados, que é muita coisa. Ela precisa de 2/3 de confirmação também no Senado, que é muita coisa. Então, é muito difícil que ela seja presa, mas ela fica inelegível. Ela não vai para a cadeia, mas ela fica inelegível. Com esse atentado e com essa atrapalhada da polícia do aeroporto de Ezeiza, levanta-se essa teoria da conspiração. Será que isso tudo não foi um jogo para deixar que esse impossível dos 2/3 dos deputados, 2/3 do Senado, seja mais impossível ainda? Ou seja, com a nação unida, com a nação comovida com esse atentado tosco, estúpido, violento, idiota desse brasileiro naturalizado argentino, todo mundo fica comovido. Coitada da Cristina, une-se esquerda com a direita, e essa possibilidade dela ser realmente condenada e levada à prisão vai, ou seja, para o vinagre. E tem mais um detalhe. O presidente, todo mundo sabe, é o poste da Cristina Kirchner. Se ela for condenada, o que ele pode fazer, Carla? Ele pode perdoar a Cristina Kirchner. E vai perdoar a Cristina Kirchner. Sabe por quê? Porque ele já soltou que esse processo é uma encenação para acabar com a carreira jurídica dela. Não, e assim, vale lembrar também, tem outro dado aqui, gente. O atual presidente, só em 2021, também já teve um enriquecimento pessoal em 107%. Ou seja, de novo, um país que está afundando. Nós estamos falando de homens públicos, pessoas públicas no país afundando. A Argentina está afundando. A crise que se alastrou naquele país é de doer o coração. É de doer o coração. Para você ter uma ideia, quando se viaja para a Argentina, a grande maioria leva dólares, as pessoas no comércio pedem, não comprem dólar. Porque existe todo hoje um mercado financeiro que não passa pelos bancos. Sim. Porque é a única maneira daquelas pessoas poderem salvar os seus negócios. Porque o peso está à ruína. Não, já ruiu. Como a gente está vendo, como a gente vê na Venezuela. A Argentina caminha pelo mesmo caminho, é uma tristeza. E você prefere receber em dólar porque ainda tem a proibição de comprar dólar. Você não pode, vou pegar todo o meu patrimônio e vou trocar por dólar. Não, você tem uma cota. Só a Cristina pode fazer isso. Só a Cristina pode fazer isso. Mas a gente vai chegar lá, porque isso aí é a cereja do bolo. Agora tem mais uma cereja do bolo que eu vou passar aqui para o Pavinato. A província de Santa Cruz, onde esses supostos crimes, desses abusos de contratos aconteceram, adivinha quem é a promotora que está à frente disso? Quem? Natália Mercato. Sabe o que ela é? Sobrinha do casal Kirchner. Olha que sensacional. É muito sensacional. Essas coisas são muito sensacionais. Olha, piada pronta, gente. Isso é piada pronta. É piada pronta. Essa mulher, ela tinha que se afastar, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Pelo direito brasileiro, nós temos a questão dos impedimentos, e aí é um claro impedimento. Mas na Argentina, nós temos toda a reforma dos códigos do país durante o último governo da Cristina Kirchner em 2014. Então, talvez, eu não sou um especialista em direito argentino, mas talvez ela não tenha um impedimento legal claro para que a sobrinha seja afastada. Mas no é mínimo, claro, é imoral. Exatamente, não tem ética alguma, né? É antiético. Não é? Você é minha parente. Não, Até para que não reste dúvida em relação ao que ela vai estar ali analisando. E o direito argentino, ele tem muitas dúvidas nessa questão do processo penal.
Uma delas é essa questão da sobrinha estar à frente das investigações do Estado de Santa Cruz. Outra dúvida que paira, Carla, é a questão do perdão do presidente. Porque lá, como acontece nos outros países, o presidente pode perdoar um condenado. Mas a Cristina ainda não foi condenada. Sim. E lá está se discutindo a questão do perdão antes da condenação. Um absurdo. O que já aconteceu na Argentina durante o governo do Carlos Menem e que foi, coisa que foi de fato ratificada pelo Supremo, pela Suprema Corte lá da Argentina. Então existe essa possibilidade dela ser perdoada ainda antes de ser condenada. E se esse momento de comoção em torno da Cristina, que sofre um atentado unindo esquerda, unindo direita, se o presidente vem e dá um perdão para ela, nesse momento, é um momento de baixo custo político para ele. E assim, ele salva a pele da Cristina Kirchner e toda essa fortuna que o casal, e depois somente ela, fez ao longo da sua carreira política, vai estar perdoado. Ou seja, ela vai ter um patrimônio inteiramente limpo. Vai ser a maior lavanderia de dinheiro da história, vai ser esse perdão do presidente da Argentina. Dá filme isso, né? Agora, mas vamos voltar aqui a falar da Cristina de novo, porque ela se diz uma mulher do povo, né? Ela é do povo e ela se considera classe média. Classe média. Mas a gente precisa lembrar que ela possui 26 imóveis, sendo que alguns deles são mansões. Inclusive naquela região da Patagônia, El Calafate, aonde ela também possui hotéis, que são considerados por muitos como locais de lavagem de dinheiro. Essa questão do enriquecimento da Cristina tem um dado engraçado. Eu estive na Argentina um pouquinho antes da pandemia, entre 2019 e 2020. Eu fui ali para aquela região das geleiras, ali em El Calafate. E o povo da Argentina diz que a Cristina tem containers enterrados naquela região, com muito dinheiro. Existe uma busca onde estariam esses containers, né? A população vive, né, essa teoria da conspiração. Mas é tanto do dinheiro que ela movimenta e se coloca como uma mulher do povo, de classe média, que está sendo massacrada. Gente, não tem massacre nenhum. Esse dinheiro é o que o Pavinato falou. Follow the money. Da onde veio esse dinheiro? Se você... Não, ela xingou, inclusive, uma deputada. Chamou essa deputada de burra, ignorante. Porque ela diz, todo o meu dinheiro veio do meu trabalho como advogada. Mas como se ela parou de advogar em 1991? E aí, dali pra frente, que ela começou a enriquecer? Ela diz que ela é uma mulher do povo. É uma razão simples. Ela é uma herdeira política da tradição peronista. Quem é que construiu o mito de Perón na Argentina? Foi a esposa, né? Evita Perón, Eva Duarte Perón. O que era Evita, a não ser uma carguista, uma alpinista social, casada por interesse, que, quando seu marido, general Juan Domingo Perón, se torna presidente, começa a vendê-lo como um descamisado, começa a vender-se como uma mulher do povo. Ela foi uma mulher do povo. Ela foi uma mulher do povo quando ela realmente seduzia homens na casa da mãe no interior da Argentina. Quando ela começa a galgar maridos em Buenos Aires e quando ela se torna a primeira-dama, o que ela faz? Ela faz um lindo trabalho social, dilapidando o patrimônio da Argentina, que era a Paris dos trópicos. Então ela começa a dilapidar o patrimônio público da Argentina e dar casas, dar carros, dar tudo para o povo. Faz a Fundação Eva Duarte Perón, a Fundação Evita Perón, e dilapida o patrimônio da Argentina. Quem está te dando isso é Juan Domingo Perón. Esta casa você está recebendo de Juan Domingo Perón. Eu estou te dando tudo de Juan Domingo Perón. E ela se usava daquela origem humilde. Mas uma mulher sempre muito bem maquiada, sempre muito bem vestida, muito rica.
muito rica. A mansão que ela vivia com Perón era uma coisa deslumbrante. Do outro mundo. Deslumbrante. Então ela começa a dilapidar e dá pro povo. Sou uma mulher do povo, eu vim de baixo. Vir de baixo não significa que você continua sendo do povo. Não significa. Ela se tornou, no seu alpinismo social, uma mulher muito rica. E que naquela época era uma novidade você encontrar uma mulher rica, vinda de classes baixas, ainda mais no seio da política. Ela sendo uma mulher que veio da classe baixa, muito pobre, ascendeu a primeira-dama da Argentina e começou a dar dinheiro da República em nome do marido, se tornou uma santa. Aí ela foi santificada. E com essa, aí o fenômeno do fanatismo que entra. E o fenômeno do fanatismo nasce em torno do peronismo e a família Kirchner se aproveita até hoje disso. Vamos lembrar quem era Perón. Eu e Pavinato aqui temos duas amigas em comum, duas mulheres argentinas que o pai fugiu com as filhas porque elas estavam sendo assediadas pelo Perón na época, na sua adolescência, no qual ele escolhia meninas nas escolas para estuprar essas meninas. Essas mulheres, essas meninas na época que, enfim, cresceram depois aqui no Brasil, elas fugiram do estupro. As histórias que elas nos contam são horríveis. Elas deixaram a Argentina com a roupa do corpo. Tamanho era o terror do que se ouvia naquela época. Esse é o Perón. O descamisado, né? O marido da santa argentina. Então a gente fica criando santos de pés de barro e em torno disso nasce um fanatismo. Tem várias histórias, né? De que Evita reapareceu, de que ao lado do corpo embalsamado de Evita apareciam velas. E aí começam, né? Toda a mítica em volta daquilo para que você firme um mito e crie uma legião de fanáticos. Fanáticos esses que existem até hoje estão aí em torno da Cristina Kirchner. Mas antes da gente entrar no fanatismo, vamos contar um pouquinho mais do dinheiro, que esse aqui é muito bom. Como o Pavinato aqui falou, você comprar dólares na Argentina hoje, né? Um argentino é impossível. É muito difícil. E se compra, a cotação é ridícula. Mas, olha só aqui, o juiz Julián Erolini, no caso Hotel Sur, pediu para que abrissem os cofres da filha da Cristina Kirchner, a Florência Kirchner, porque ela tem ali guardado a quantia de 3 milhões de dólares em espécie. Em espécie, no banco principal, né, que é o Banco da Galícia, ali em Buenos Aires. Mas o que é muito bom? Esse dinheiro, quando foi encontrado, ele estava com o invólucro da Reserva Federal dos Estados Unidos. Que sensacional. Esse dinheiro veio dos Estados Unidos direto para a Argentina. Certamente... Veio para o governo argentino. Não é? Explica aí, Pavinato. E aí, o que o juiz pede? Para investigar essas contas, porque elas abriram várias contas que elas não conseguem explicar. Por que abre tanta conta? Eu conversando aqui com amigas do sistema financeiro nosso brasileiro, a coisa que mais suscita, né, que liga o sinalzinho vermelho dentro do mercado, né, desses bancos, são essas novas contas com grandes quantias de dinheiro. Porque ali tem coisa irregular. Não é um cliente, eu sou cliente do banco há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, e aí coloquei uma grande soma. Já é cliente do banco. Agora, do nada, contas novas com muito dinheiro. E a Florência abre. A cena tem fotos. Isso é maravilhoso. São baús lotados de dinheiro. E o país vivendo uma crise sem precedentes. Não, e detalhe, o dinheiro não está aplicado, o dinheiro está em cofre. E uma outra parte do dinheiro está em poupança. Quem que coloca dinheiro na poupança num país em crise? E aí, o que acontece, gente? Aquelas pessoas não conseguem ter emprego, aquelas pessoas não conseguem mais comprar casa, estão vendendo seus imóveis.
Quem foi há pouco tempo à Argentina... vendendo imóvel ainda para queimar dinheiro. Exatamente. Porque o dinheiro pode virar pó. Mas vendendo tudo que tem dentro das suas casas. E a gente não está falando gente de baixa renda. Em todas as classes sociais. Quem vai hoje à Argentina, principalmente nesses mercados de antiguidade, compra coisas por preços inacreditáveis. Inacreditáveis. Eu só vi isso quando eu estive uma vez em Budapeste. Aquelas pessoas também em desespero, né? Porque é uma crise enorme também que assola aquele país, que elas querem vendendo galé a preço de nada. Ou seja, mas ela tem dinheiro guardado, a filha dela. Da onde saiu esse dinheiro? Dinheiro que supostamente seria usado na campanha deputado do filho. É uma conversa tão suja, né? Tão suja. E sabe, é isso que você me fala aqui agora, a questão do fanatismo. Que pessoas são essas que não enxergam? São roubadas. O seu país está sendo destruído. A corrupção é o pior câncer de uma nação. Ela vai se entranhando e não tem quimioterapia que resolva. Quando eu respeito a minha existência, quando eu dou valor à minha existência, à minha vida, eu sou um sujeito que deve praticar a ética. Ou seja, como eu sou uma pessoa humana e eu entendo que todas as existências de todas as pessoas são tão dignas quanto a minha, eu tenho que passar as minhas concepções pelo crivo do contraditório. Eu não posso ter, porque todo mundo tem preconceito. O preconceito, sem valoração negativa ou positiva, é o conceito que a gente sempre tem quando olha uma coisa nova. A gente vê uma coisa nova, não sabe o que é, vem um conceito, uma concepção que a gente tem na hora. A pessoa ética, ela passa o preconceito, né, que é a concepção inicial que nós temos a cada coisa nova que nós vemos, ao conceito, às concepções dos outros, às descobertas científicas, aos fatos. Então, um ser humano ético, que é uma pessoa realmente digna, que é o cidadão habilitado a participar do jogo democrático, ele passa essas concepções, essas imagens que ele tem do mundo exterior, ao filtro da ética. Isso aconteceu. Quais fatos comprovam isso? Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é científico ou anticientífico? E no final desse filtro todo, se a minha concepção ela consegue resistir, sobreviver a esses filtros, a esse contraditório dos fatos de outras concepções, eu tenho uma concepção minha. O fanático, ele pula todo o filtro da ética. Ele ignora o contraditório, ele ignora os fatos, ele ignora a concepção dos outros. Então ele tem uma informação que ele recebe, mas em nome daquilo que ele se obriga a acreditar e a defender com unhas e dentes, custe o que custar, ele não passa nada pelo filtro ético. Então, se eu sou um peronista, um peronista kirchnerista, tudo que acontecer, tudo que vier ao meu conhecimento contra a família Kirchner, eu vou pular o filtro da ética e vou continuar defendendo aquela mulher. É a mesma coisa que acontece na política brasileira, seja na direita, seja na esquerda. Por exemplo, no Brasil, o Lula sofreu um processo de corrupção, tal qual sofre agora a Cristina Kirchner. Foi processado, foi julgado, foi levado à prisão. Só que o que aconteceu? O processo do Lula, ele teve muitas nulidades no começo. O Sérgio Moro foi muito imprudente. O Ministério Público do Paraná foi porco à beça. Então o que aconteceu? Chegou na instância superior, anula-se aquele processo. Não valeu. Foi contra a lei. E aí o que o pessoal diz? Só para finalizar, o pessoal fala, o Lula foi inocentado. Isso é fanático, porque ele não foi inocentado. O que se disse ali é que o processo foi ilegal, mas ele não foi inocentado. Mas é isso que eu queria te perguntar, né? Queria te perguntar não, porque eu sei a resposta. Mas para você falar um pouco mais aqui, né, Pavinato, porque você tem grande conhecimento sobre essa questão jurídica.
Gente, o Lula nunca foi inocentado. Nunca. O que aconteceu é o que o Pavinato falou. O processo foi muito mal conduzido, tanto pelo juiz quanto pelos promotores. E todos nós já havíamos falado sobre isso. E isso vai dar M lá na frente, porque o processo vai ser anulado. Mas não significa Que a pessoa é que inocente. ele não cometeu aqueles crimes. Exatamente, não é isso? Você tem que começar, certo? Logo nos primeiros momentos de qualquer processo ou procedimento. Se você começa a construir uma casa errado, se você vai fazer a base da tua casa errado, uma hora ou outra a casa cai. Isso acontece tanto na engenharia quanto no direito. É a mesma coisa. O direito ele é uma forma, Carla, de engenharia social. É uma forma de engenharia, porque você constrói um arcabouço de normas para que as pessoas possam viver em harmonia. Tá? Não estou falando de engenharia social, de estética ou de eugenia, não, nada disso. É uma engenharia dos modos de conduta para que todos possam viver harmonicamente e sem serem lesados e não lesarem uns aos outros. Então, se na engenharia eu vou construir uma casa, eu tenho que fazer do começo aquilo certo para a casa não cair, o direito também. Como no caso do menino Henri Borel, lá no Rio de Janeiro, quando a juíza, que já deu declarações que mostram com certeza que ela é suspeita, quando aquela mulher se nega a declarar suspeição e largar aquele caso, o que ela faz? Ela está colocando tudo a perder. Porque se ela condenar o padrasto e a mãe, vai chegar lá na frente, vai chegar no Supremo e vai falar, anula-se o processo, tá tudo errado. Não, a gente viu isso aqui, né, no caso do Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul. Gente, que tristeza, todo o processo anulado. Por erros, né, da promotoria. A gente está vendo agora novamente com a Boate Kiss. O que as pessoas precisam entender é que além do custo, né, social, porque quando principalmente um crime acontece, não interessa se é um crime contra a vida, um crime patrimonial, um crime contra a sociedade, um crime financeiro, né, um crime, enfim, político ali. Um crime aconteceu e a sociedade quer uma resposta. Exato. E quando ela acha que vai ter a resposta, essa resposta não vem. E o que as pessoas não conseguem entender ainda é o seguinte, que um processo anulado tem um custo financeiro enorme. Sem dúvida. Para o bolso do contribuinte. Porque todo aquele dinheiro jogado no lixo, vamos começar do zero. E você também tem a questão da prescrição. A pessoa ela pode nunca vir a ser condenada por conta do tempo decorrido. E se a pessoa fica idosa, por exemplo, hoje para o Lula, o prazo prescricional corre pela metade, porque ele é um idoso. A mesma coisa acontece com a Cristina também, porque ela vai fazer 71 anos, não é isso? Eu não sei a questão da regra da prescrição na Argentina, mas, de fato, regra de prescrição existe e pela idade ela há de ser beneficiada em alguma coisa. Mas o fato é que a Cristina ela é cercada, né? Ela é conduzida, aplaudida. Naquele vídeo do atentado você ouve, quais os gritos que mais se ouve? Cristina, te amo. Sim. Cristina, te amo. Cristina, te amo. Eu não sei como. A pessoa morre de fome e a mulher mega milionária, Cristina, te amo. Então, o fanatismo, ele é esse fenômeno que solapa as pessoas da ética, que é um instrumento indispensável para o cidadão na democracia, que fomenta e dá possibilidade de continuidade a políticos populistas, que só fazem mal à nação. Isso acontece na Argentina, isso acontece no Brasil. Isso acontece na esquerda, isso acontece na direita. O fanatismo, ele não tem religião, o fanatismo não tem classe econômica, o fanatismo não tem ideologia. Ele é um mal que acomete a todas as pessoas que têm prejudicado em si mesmo a ética. Pessoas sem ética são facilmente entregues, são facilmente seduzidas pelo fanatismo. E esses fanáticos, eles elegem políticos ruins como a Cristina Kirchner. Esses fanáticos, eles não estão nem ligando para crimes que acontecem na cara deles.
E também isso acontece, no meu ponto de vista, com o atirador, com o brasileiro, naturalizado argentino, que foi lá e tentou dar 2 disparos na Cristina Kirchner e sabe-se lá Deus por quê, né? Por nervosismo, né? Ele estava muito nervoso. Afinal de contas, não é todo dia que você vai matar um ídolo da nação. Então você pode ficar nervoso, claro. Você elabora, vai chegar, você se dá de frente com a Cristina, que falha, o nervosismo acontece. Eu vi imagens, né, e aquilo me deixou um tanto quanto perplexa, de uma dessas fiéis escudeiras de amor eterno à Cristina. Gente, aquela mulher é uma moça bonita, ela tatuou o rosto da Cristina e do Nestor no corpo dela. Que fanatismo. Assim, agora ela não para perguntar o que está acontecendo com o meu país? Por que as pessoas estão desempregadas? Por que a economia está ruindo? Por que as empresas estão fechando? Um país, gente, que já foi muito rico. Já. Um país que já teve a melhor educação da América do Sul. E que ainda tem um sistema educacional muito bom, apesar dos pesares. Mas ele foi... As pessoas, elas queriam viajar para a Argentina. Como você falou, era a Paris... Dos trópicos. Dos trópicos. Olha como está a Argentina hoje. Sucateada, toda pichada, cheia de favelas, desempregados, pessoas com fome. Pessoas saqueando, né, cometendo arrastões. Saque. Fazer. O turista que vai para lá leva dinheiro, que é para tudo é cambiado no dinheiro. Exatamente. Porque as empresas, os restaurantes, aquilo que está pedindo aquilo pelo amor de Deus, para eles terem algum, né, um pouquinho de segurança financeira. E uma é quando chega o turismo. Os dois, né? Uma pessoa tatua os 2 responsáveis por essa situação no corpo. E tatuar é uma coisa assim tão pesado, né? Você marcar o seu próprio corpo com 2 outras pessoas que são tão falíveis quanto qualquer outra pessoa no universo. Isso é muito crítico. Então veja que aí nós temos uma batalha. Nós temos aí os apoiadores fanáticos da Cristina e temos esse cara do atentado que também é um fanático. Se for um lobo solitário, ele é um fanático do tipo fanático islamita. Que veja, o que acontece no recrutamento online, né? Na jihad que acontece na internet, as pessoas elas entram numa comunidade, elas elegem um objetivo comum e a pessoa que vai cometer aquele atentado, que vai acabar com a sua própria vida, aliás, cometendo esse atentado, aliás, cometendo ou tendo sucesso com o atentado. Então, quando você está nesse grupo, que é uma fraternidade, onde pessoas, ou seja, mais de um, é um coletivo de pessoas estúpidas que pensam a mesma estupidez, você é o escolhido para cometer aquela estupidez, você vai ser louvado por aquela família. Então, quando você não tem ética o suficiente, e o fanático não tem ética, porque ele se sente diminuído. Ele não vê significado na vida dele. É por isso que ele se atribui a outra pessoa, a um movimento partidário, a uma religião, ele atribui aquilo o significado da vida dele, ou seja, ele esvazia a dignidade existencial que todos nós temos e que todo cidadão democrático deve ter e atribui a outra coisa, a outra pessoa, a uma entidade, a uma religião, o significado da sua vida, que é o caso da kirchnerista. Se a Kirchner morre, ela morre junto, ou ela mata por ela. É a mesma coisa que qualquer pessoa que vê o seu político de estimação cometendo um crime e vê tudo aquilo na cara, mas não faz questão de parar para passar aquela informação pelo filtro ético. Ela é fanática. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente ajuda um fanático? Olha, ele tem salvação? Ele tem... Não, porque assim, alguma coisa precisa ser feita. Porque eu entendo que uma pessoa, eu gosto, né, dessa pessoa, até que ela descubra de fato quem é aquela pessoa. E você fala, não, peraí, eu estava sendo enganado ou enganada. Eu preciso reavaliar aqui, né, essa relação que eu tinha com esse determinado mas esse partido não é fanático. Ou pessoa. Não, mas o que eu estou te dizendo... Esse é um enganado. Não, mas eu estou te falando o seguinte, uma pessoa quando ela cai em si, né, por exemplo, nós que somos os enganados, não os fanáticos, como é que a gente pensa? Como é que a gente ajuda o fanático
a encontrar esse gatilho dentro dele, porque não é possível que isso não exista. Bom. Ele sofre de algum transtorno? Bom, vamos lá. Isso eu escrevi na minha tese de doutorado, que é a condição do fanático, né? Que eu falo da capacidade jurídica da pessoa que é identificada como um fanático, religioso ou político. Como eu falei aqui, o fanático geralmente entra no grupo e coloca numa causa religiosa ou de outra pessoa o sentido da sua existência. Se esse grupo determina que deve ter um atentado contra tal líder e a pessoa vai fazer esse atentado, ele não pode falhar. Mesmo que falhando, ele vai comprometer a sua vida e ele não se importa com a sua vida porque a causa é mais importante que ele. Ou seja, uma pessoa com a própria dignidade diminuída. É um coitado. O fanático é um coitado que entrega a outra coisa o sentido da sua vida. Como é que se cura o fanatismo? Você falou aqui das pessoas que descobrem que foram enganadas. Olha, tudo isso está acontecendo, eu não quero. Eu preciso repensar a minha relação com essa ideologia, com esse partido, com essa religião ou com essa pessoa. Essas são pessoas enganadas, porque elas não abdicaram da ética. Elas não são fanáticas. As pessoas que são somente enganadas, Carla, você diferencia de um fanático a partir do seguinte ponto: esta pessoa que está sendo enganada, ela está causando mal a ela mesma, ou ela está causando mal a outra pessoa? Porque uma pessoa que está sendo enganada, se você mostra a informação para ela, ela não vai falar, tudo bem, ó, tô vendo a informação aqui, mas eu vou continuar falando errado porque eu não ligo, não acredito nessa prova. Ou eu continuo a me prejudicar, mesmo sabendo que outra pessoa está se enriquecendo com a minha desgraça. Então o fanático, ele tem os meios, ou está à disposição dele, os meios para que ele deixe de praticar aquilo que ele pratica como um ato de fanatismo. A pessoa enganada, você descobre que é um mero enganado quando, diante desse meio, diante dessas informações, ela repensa os seus atos, ela repensa a sua situação. Amos Oz, um escritor israelense que morreu há pouco tempo, que foi o grande arauto contra o fanatismo. Ele é ótimo. Ele dizia o seguinte, que a grande luta deste nosso século é a luta contra todos os tipos de fanáticos. Nós temos que lutar contra todos os tipos de fanatismo. Essa é a grande luta, essa é a grande batalha dos nossos dias. Nós devemos lutar contra os fanatismos. E como é que se luta contra o fanatismo, segundo Amos Oz? Com boas leituras e com senso de humor. Porque um fanático, ele se nega a ler coisas contrárias àquilo que ele prega e também não tem senso de humor nenhum. Um fanático pode ter ironia, mas senso de humor ele não tem. Mas é isso que é o problema nos dias atuais, né? E principalmente em relação às nossas redes sociais, né? Como a gente trabalha com essa questão, né, da inteligência artificial, a própria rede só coloca aquilo que você procura. E o que acontece? Você acha que o teu mundo é aquilo. Você vai criando bolhas epistêmicas, caixas de eco. Você acha que só é aquilo mundo. Exatamente. Aí o que acontece? Você começa a achar que tudo aquilo que é o teu desejo, né? Esse teu desejo fanático, é uma realidade. E você não para nem para olhar o outro. Até para discordar ou pegar alguma outra informação. Porque eu acho que a gente tem sempre, como você fala, a questão do contraditório. E por mais que eu não goste de A, de B ou de C, a gente precisa entender o que é A, B ou C. Ler. Será que eu estou completamente certa? Será que eu estou errada? O que está acontecendo? Sabe, colocar o nosso pensamento para trabalhar. Exato. E não vir com tudo mastigado. De fontes que muitas vezes não são nem confiáveis. O homem ético, ele não para checar a confiabilidade. E o fanatismo, só para finalizar sua pergunta, não é uma doença mental. Também não é um transtorno de personalidade. O fanatismo, quando você identifica uma pessoa sem senso de humor, não tem senso de humor nenhum, fazer uma piada sobre si, ou aguentar uma piada contra o seu ídolo, né, não há senso de humor nenhum. Quando você identifica o fanatismo na pessoa, certamente, porque o fanatismo é um hábito de não ser ético.
E quando você encontra alguém com o hábito de não ser ético e que não tem senso de humor, você pode ver, aquilo é um fanático, e esse fanatismo ele esconde porque ele ajuda a desenvolver doenças ou transtornos. Doença é uma coisa, transtorno é outra, mas ele desenvolve doenças e transtornos psiquiátricos. O fanatismo ele é um campo fértil para a pessoa que já tem a predisposição, por exemplo, a um transtorno obsessivo compulsivo. Se essa pessoa abdica da ética e se torna uma fanática, e ela já é portadora de um transtorno obsessivo compulsivo, esse transtorno, ele vai ficar uma coisa de um tamanho, ele vai tomar uma proporção que jamais ele tomaria, não fosse essa abdicação da ética, não fosse esse fanatismo. É por isso que muitas vezes a gente precisa parar para pensar na capacidade, inclusive para dar um porte de arma de uma pessoa fanática, porque por detrás do fanatismo é quase certo que vai existir sempre uma doença psiquiátrica ou um transtorno de personalidade. E no caso do atentado contra a vice-presidente Cristina Fernandes Kirchner, nós temos claramente um sujeito fanático que tatuou no braço, né, o sol negro, né, o sol grego negro, no cotovelo direito, se eu não me engano, que é um símbolo que é muito popular entre os neonazistas hoje. Neonazista também é uma coisa muito louca. Por que pegaram esse símbolo? Porque o Himmler, que era chefe da SS na Alemanha nazista, comandada por Hitler, o Himmler era chefe da SS e a SS adotou esse sol. Então pegaram esse sol e os neonazistas adotaram como um símbolo. Ele tem tatuado isso. Você é um fanático quando você é um nazista. É um fanático. Então você não pode dar um porte de arma para uma pessoa que é fanática. De jeito nenhum. E o que eu acho engraçado é essa questão do neonazismo. Eu chamo de o neonazismo pardo. É o neonazismo de neonazistas que seriam executados por Mengele e por Hitler. Ah, sim, porque não são arianos o suficiente. Não são. São grupos que alimentam uma fantasia por governos fascistas ou nazistas, mas que seriam mortos na primeira oportunidade. Você vê as fotos desse cara que tentou matar a Cristina Fernando, né? Fernando. Ele é um cara que abusa de filtro para se branquear. Você olha as fotos que ele postou e vídeos e fotos do momento em que ele é preso, ele é muito mais escuro que aquilo. Assim, para mim, é o ápice da estupidez. E é por isso, gente, que a gente indica aqui novamente para vocês a estética da estupidez aqui do Pavinato. Ele escreveu um livro aqui brilhante. Obrigado. Ele explica exatamente, eu acho, que tudo isso que a gente estava discutindo aqui e como a gente precisa, né, sair desse universo da estupidez. O que está acontecendo na Argentina é muito triste em todos os sentidos. E quanto ao brasileiro, só para finalizar o aspecto jurídico, se a arma fosse de brinquedo, aqui no Brasil se fala em crime impossível. Na Argentina, não. Se o crime lá é impossível, ele vai receber metade da pena. Ele, então, cometeu lá uma tentativa de homicídio. O homicídio, na Argentina, ele tem uma pena relativamente alta. Mas, se o homicídio ele é causado por misoginia, e pode-se falar isso, porque a Cristina é mulher. Mas certamente essa tentativa foi cometida por questões de ódio, né, política, ideologia, a pena pode ser perpétua. Olha! Como é a tentativa, ele vai responder na forma do artigo 44, ou seja, como a pena é perpétua, ele vai responder pelo homicídio como se pena perpétua não tivesse. Então ele pode pegar ali mais de 20 anos de prisão. Muito bem. Que seja feita a justiça lá na Argentina, mas mais importante do que tudo isso é que os nossos irmãos argentinos consigam enxergar o grave problema que eles estão vivendo. E a gente espera todos vocês na próxima semana com mais uma prova de bala. Comigo e com o Thiago Pavinato. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.